Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo a gente vai responder algumas perguntas aqui da comunidade e algumas perguntas mecânicas. Eu juntei algumas perguntas mecânicas que o pessoal manda no Instagram, tá? Antes, eu vou pedir que vocês depois coloquem aí nos comentários da onde que vocês estão assistindo esses vídeos, né? De qual cidade, pra gente ter uma ideia, de qual país, né? Você tem gente da Argentina, um abraço pessoal da Argentina que assiste, pessoal de Portugal também, tem gente da América Central também que curte Xterra aí, o Mundo Overland, né? Então vamos sem delongas as respostas, tá? O colega pergunta aqui, diz que tem uma Nissan Xterra 2006 e ele diz que ao pisar no freio ele tem mudanças na marcha lenta lá, tem algumas mudanças, tá? Perde potência. Bem, eu chutaria aqui, sem ver o carro é difícil, mas como é um carro 2006, ele é um carro eletrônico. Se fosse um carro mecânico, aí não teria muita relação, né? Mas se é um carro eletrônico, eu chutaria aí que você está tendo algum problema, alguma interferência no sensor, né, ou na rede da injeção eletrônica, né, que comanda a ECU, porque a ECU comanda o motor, mas também comanda com base no freio, né? Ele tem um sensor no pedal do freio, na verdade na Xterra eletrônica tem dois, na Xterra mecânica tem um, que só acende a luz do freio quando você pisa. E na eletrônica tem dois, um que acende a luz do freio e outro que avisa a central que o freio foi acionado, né? Então você pode estar tendo algum tipo de erro aí de como a central está lidando com essa informação. Tem que também saber se esse carro tem remap também, então não é uma coisa tão simples não. Espero ter ajudado um pouquinho. Outra pergunta, o colega coloca aqui, deixa eu ver... comentários, né? As pessoas fizeram comentários que algumas cisternas têm entrada para filtro de ar, filtro de cabine do ar-condicionado e outras não. E muitos colegas comentaram, minha Hilux não tem, o seu carro não tem. Isso é muito comum em carros japoneses do ano 2000, né? No ano 2000 vários carros vieram para o Brasil com opções sem entrada para o filtro de cabine. Tá? Outro colega pergunta, qual a resina, qual a quantidade você usou para proteger o tanque internamente? Eu usei uma resina chamada Tech Film, Tank Film, e eu usei um recipiente só, mas eu só usei, tem que ter uma atenção ao aplicar essas resinas, tá? Não é comprar a resina e jogar no tanque, não. O tanque tem que estar extremamente limpo e descontaminado. O caso do meu tanque era um tanque 0 km, tanque novo, nunca tinha visto diesel, estava perfeito. E aí foi mais fácil, eu apliquei com um recipiente só e deu conta, tá? Mas ele tem que estar muito limpo e se tiver ferrugem tem que tirar essa ferrugem, porque senão você depois essa ferrugem começa a crescer embaixo da resina e aí piora a situação, tá bom? Então, e carros que já têm uma necessidade, já perderam a sua proteção do tanque, aí talvez seja necessário 2 recipientes de resina, tá bom? Vamos sempre procurar alguém que já aplicou para tirar mais dúvidas sobre isso. Não é assim, depende caso a caso, se vale a pena fazer essa intervenção ou não. Outras perguntas que eu reuni aqui são perguntas de mecânica, relação à mecânica, né? Xterra e outros carros. E qualquer mecânico mexe, né? Alguém mandou para mim. Cara, teoricamente, sim. Na prática, não. Por que na prática não? Porque alguns carros, né, precisam de ferramentas especiais para fazer determinados tipos de serviço. Então, se eu falar qualquer, é muito amplo, né? Não pode ser que uma pessoa tenha, o mecânico tenha uma habilidade para consertar carro, mas às vezes ele não tem aquela ferramenta. E ao adaptar uma outra ferramenta ou não usar aquela ferramenta, ele pode danificar uma peça, né? Pode bater com a marreta num lugar que você deveria usar, por exemplo, um extrator, e aí danificar o seu carro, deixar uma marca, né? Uma coisa indesejável. Tá? Um mecânico de carros 4x4 mexe no Xterra, sim. Tá? Existem algumas ferramentas específicas, principalmente para o motor, mas aí é mais aplicado a um mecânico diesel, ele vai saber mexer perfeitamente no motor super simples. Outra pergunta, o colega colocou aqui um texto bem grande, mas eu não tenho como ler tudo para vocês, e ele perguntou se estava sendo enganado pelo mecânico, que na verdade o mecânico ele foi fazer um trabalho e o mecânico disse para ele fazer vários, né? Aqui relacionado ao motor. E aí eu vou fazer o lado do advogado do diabo, fazer o lado do mecânico, tá? Às vezes você chega no mecânico, você está reclamando de um vazamento. E o mecânico, ao verificar o seu motor, ele verifica que, na verdade,
está vazando um retentor, alguma coisa, mas você está com outros problemas que são mais graves do que isso, né? E o que pode acontecer? Às vezes ele vai mexer naquele vazamento ali, naquele retentor, você vai embora e aqueles problemas vão quebrar o seu carro. E aí você depois pode achar que foi o mecânico, que ele que mexeu, ou você pode ter uma impressão ruim, né? Pô, acabei de tirar o carro do mecânico. Então, vários mecânicos não aceitam fazer trabalhos pequenos se ele percebe que tem uma coisa grande para ser feita, tá? Eu, por exemplo, quando alguém pede para fazer um serviço com freio, por exemplo, né? Eu tento, antes de pegar o trabalho, fazer uma avaliação, falar, olha, tem que fazer tudo aqui, vai ter que trocar tudo, ou não, algumas peças a gente pode aproveitar. Então, cada caso é um caso, tá? E aí tem que fazer um balanço do que é mais vantajoso para cada um, tá? Então, não dá para dizer só que o mecânico falou que tem que trocar várias peças. Às vezes, o seu carro ficou muito tempo sem uma revisão, e obviamente, né, se o carro ficar muito tempo sem uma revisão, quando ele vai fazer uma revisão, tem muitas peças para trocar, tá? Mão de obra cara, aí outra pessoa perguntou também, né? Na minha cidade só tem mecânico careiro. Assim, depende do que é caro. Eu não sei quanto é a hora a mão de obra aí na sua cidade. Também não dá para ter ideia. Isso varia muito de lugar para lugar do Brasil, tá? O serviço bem feito geralmente é mais caro, tá? Não tem como fazer um serviço bem feito em pouco tempo. Bem feito que eu digo é o quê? Limpando os parafusos, testando os parafusos, medindo as peças. Dá para fazer um serviço sem isso? Dá. Pode ficar bom? Pode. Mas é de qualidade? Não. Porque aí a qualidade tem a ver com a sorte, né? Quando o mecânico testa as suas peças, ele garante que você não compra peças que não precisa e nem que você use peças que podem pôr em risco depois o seu carro, a qualidade, a durabilidade dele. Então, o ideal é que você possa medir, né? Testar as peças antes. Dá para fazer sem medir, sem fazer nada, né? Troca um punhado de peças só, o mais básico, mas depois você pode ter um problema, pode ter um retorno ali, tá? Peças originais e paralelas, muitas gente perguntam sobre isso, tá? E qual a marca que eu recomendo, assim? A única marca que a gente pode recomendar de sem pé nas costas é a original, tá? Original, que tem a medida exata do que foi fabricado no carro. Outras peças, às vezes, elas não têm um encaixe perfeito, e aí a gente tem que usar os fabricantes de qualidade, aqueles que já são de renome, que já fabricam aquelas peças, por exemplo, para as montadoras, tá? A gente é comum, às vezes, comprar uma peça que está lá no anúncio, né, no site de venda, fulano para Nissan X-Terra. E quando eu vou instalar, por exemplo, as peças são muito parecidas, mas a qualidade, por exemplo, da usinagem, as medidas são um pouco diferentes, aquela peça não encaixa com exatidão, é a pior coisa, tá? Há um tempo atrás eu contei, não sei se eu contei aqui no canal, eu fui instalar um colega que trouxe aqui fazer uma revisão na embreagem e ele comprou um atuador do kit todo, esse atuador genérico por aí, né, da Nissan X-Terra, mas não original, não se acha original facilmente. E eu fui instalar, quase que eu fico cego, porque o próprio clipe, né, que prende o flexível da embreagem, ele trava o flexível no lugar, que é um tipo de engate rápido, ele não entrava. E quando ele entrou, uma vez que eu forcei que ele entrou, ele espirrou e voou no meu olho, pegou na sobrancelha. Eu estava sem óculos, não imaginava que ele ia voar, nunca que ele voou comigo. E aí ele caiu lá pelo chão. E aí, sorte que eu tinha um original, tinha tirado de outro carro, fui lá, coloquei, ficou no lugar. Mas é um problema essas peças. Igual ele saiu comigo montando, ele poderia ter saído, por exemplo, 1 hora depois, com a pessoa dirigindo, ou 2 dias depois com a pessoa dirigindo, a pessoa vai ficar chateada. Poxa, eu levei o carro, o cara me curtiu meu carro me deixou a pé no meio da rua. Olha aí, né? É muito complicado. Como faço para você agendar um outro carro? Você atende? O colega perguntou como é que eu atendo. Eu só atendo as pessoas, às vezes, que mandam mensagem aqui no canal, que são de próximo, né? E que fazem via agendamento, né? Não tem oficina, eu faço isso às vezes. E aí tem que ser agendado, e eu só pego o serviço que eu posso fazer num prazo curto, tá? Como eu não tenho oficina, eu não tenho espaço para guardar um monte de X-Terra ou outros carros aqui em casa. Então só quando você tem uma demanda, assim, eu quero fazer um freio, eu quero fazer a embreagem, eu quero mudar o sistema tal, eu quero fazer uma revisão no motor, aí a gente marca direitinho, tá? E ele perguntou se aceitava outro carro, eu acho que era uma TR4 que ele quis dizer aqui, dependendo do que for, sim, por quê? Porque algumas ferramentas especiais eu não tenho, tá? Mas dependendo do que for, eu posso pretender sim, tá? E aí esse caso se chama lá no Instagram, Matos 4x4.
E a última pergunta aqui, deixa eu ver qual era. Perguntou que tipo de... Não entendi essa. A pergunta era só daquele vídeo de óleo ainda, né? Que tipo de óleo você recomenda? Eu não gosto de recomendar marca, eu acho que você tem, cada um vai testando e vai sentindo, né? Mas existem marcas que são só boas porque fazem muita propaganda, tá? Há pouco tempo teve um canal no YouTube que testou várias marcas de óleo famosas e um dos óleos que saiu melhor, tá? E depois gosto de lembrar o nome do canal, o canal testou em carro a gasolina, vale salientar, mas um no óleo que saiu melhor foi o Lubrax verdinho, que muita gente fala, acha que é o óleo mais simples, né? Porque investe menos em propaganda. Bem, pessoal, era isso. Um grande abraço para vocês. Espero ter tirado algumas dúvidas que perguntaram. Até o próximo vídeo. Valeu!